Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam, né, filha, do meu patrocinador, Origem Eventos. Mas eu já disse pra você, Ah, a patrocinadora é a gente que paga você. é isso, o patrocinador tem que pagar, então o tio Ricardo tem que pagar a gente. E, gente, por favor, não esqueçam de vocês curtirem. Poucas curtidas, o YouTube não indica, entendeu? Não avisa as pessoas. Quem não é inscrito, que se inscreva, por favor. E vocês acionem o sininho de notificações. Olha, gente, vocês acham que não tem jogo do Vasco e tal, que tá essa pasmaceira? Uma coisa eu vou falar para vocês. Sempre vou ter alguma coisa para falar de Vasco. Eu vejo canal de Vasco, não é nem decepcionado não, mas é porque como desde que eu nunca liguei para a seleção brasileira, não ia ser agora que eu ia ligar, né, que perdeu a identidade com o povo brasileiro. Aí tem canal do Vasco que vai e fala da seleção. Pô, não tenho o mínimo prazer. Minha paixão, meu amor, meu interesse é pelo Vasco. Se quiserem saber de seleção brasileira, pô, coloque outro canal. É lógico que hoje, né, a notícia que está correndo no Brasil é da prisão dos irmãos Brazão, né, responsáveis pela morte da Marielle e do advogado lá, Rivaldo, sei lá qual é o nome dele. E graças a Deus, as chuvas que foram esperadas para o Rio de Janeiro, apesar de ter infelizmente afetado algumas famílias, algumas mortes, mas graças a Deus não foi o que esperava, né? Esperemos que não venha nada que não tenha sido anunciado, que vai vir depois. Eu tive vendo, gente, em relação ao Vasco, algumas coisas em relação aos jogadores, que os três que estão treinando separado, que é o Rodrigo, o Marlon Santos e o Julião. Provavelmente o Vasco não vai aproveitá-los. O Vasco está conseguindo negociar jogadores, então eu acho que o interesse que o Vasco tem nesses três jogadores é de negociá-los em definitivo, nem por empréstimo, porque eles estão treinando no CT, o Marci Barbosa, lá na Cidade de Deus, mas estão treinando até em horários diferentes, para não ter o desconforto de encontrar com os jogadores que estão já fazendo parte dos planos e a própria comissão técnica. Então estão treinando a parte, porra, que pelo menos o Vasco, né, não os dispense, mas sim coloquem eles em clubes e que eles tenham oportunidade e que sejam felizes em outros lugares, já que o Vasco, infelizmente, não conta com eles, né? Eu li uma reportagem hoje, né? Os jogadores do Vasco que foram negociados, não foram esses últimos que o Vasco não tinha interesse, como Zé Vitor, Miranda, Barros, Orediano, que foi uma das maiores decepções que eu tive no futebol. O cara que eu não consigo nem saber dele, não quero nem saber do nome dele. O engraçado é que você olha assim canais, né, que falam só de Vasco, né, canais que eu digo da internet, tá? Não tô falando de YouTube, não. Aí chega o Net Vasco e fala assim, Orediano faz uma jogada espetacular. Porra, cara, desculpa, mas foda-se. Não quero nem ouvir o nome desse cara, não me interessa, sabe? Porra, não quero saber dele, não. Deixa ele pra lá. E outra, a reportagem que eu vi foi que o Vasco, vocês veem, né? Mais de 200 milhões que o Vasco teve com jogadores como Andrei Santos, que agora está emprestado, o Chelsea emprestou para o Newcastle, o Newcastle só aproveitou ele 2 jogos, o Chelsea chamou ele de volta irritado, emprestou ele para o Strasbourg da França. O que Strasbourg tem de melhor do que o Vasco? Nada. Podia emprestá-lo, ele deixando ele jogando no Vasco, seria destaque. Mas cada um sabe de si, né? Não pertence mais ao Vasco. O outro é o Palácios. O Palácios é o que tem mais sucesso, que já tem 47 jogos, acho que 15 gols. Mas também, gente, vamos levar em conta que é o campeonato chileno, né? E muitos outros jogadores que foram negociados, como o Juan, né, que eu conhecia como Batata quando jogava com meu filho, ele está no time da Ucrânia, mas jogou pouco, é reserva, fez um gol e deu uma assistência. O Marlon Gomes, que está também na Ucrânia, mas deve estar voltando agora, porque também não estava sendo aproveitado. Muitos outros, também aqui não vou ficar lembrando de todos, né, que foram negociados. Eu sei que nessa brincadeira foram 200 milhões. O Ignaldo, lembrei do Ignaldo. O Ignaldo também, que foi vendido. O Peck para o Los Angeles Galaxy, que ainda não é titular absoluto. Então vocês veem, já falei aí de Andrei, de Peck.
Ignaldo, o Marlon Santos, desculpa, Marlon Gomes, o Marlon Santos é que está tendo separado. E aí vocês veem, né, que também foi dito que não há pressa de contratar um gerente, um supervisor de futebol. É lógico, tem que se preocupar agora nessa janela de trazer jogadores. Aí, sinceramente, agora o Vasco está interessado no Ramon Sousa e o presidente do Talheres diz que não foi procurado diretamente por ninguém do Vasco, tem muitos clubes interessados. Ah, bicho, enche o saco, sabia? Porque, porra, tudo bem, você catar um jogador ou outro lá para o interior da Argentina é uma coisa, né? Mas se o futebol argentino tivesse bom, a gente não ganhava praticamente todas as últimas Libertadores que a gente vem ganhando, né? Porque os bons vão para fora da América do Sul. Raras exceções. Aí, porra, vocês veem. O Vasco, em vez de procurar agora jogador que não é para não só vestir a camisa e entrar em campo, que também não é muita novidade pelo cobertor curto de time que nós temos, elenco muito curto. Mas, porra, nós temos que ter jogador que faça literalmente a diferença. E não só apostas. Porque hoje o único jogador que faz a diferença é o Paê. Inclusive, o Vasco, também não sei se é verdade, ofereceu o Rossi ao Santos. Já vi que não faz muito mais parte dos planos do Ramon Dias. Eu acho que ele está certo. Ele quer... mas está com ele curto. Mas o que adianta você ter jogadores no elenco que você não quer aproveitá-los? Então, dispensa, faz mais caixa e traz jogadores. Se bem que essa história de caixa também será na época do associativo. Repito, mais de 200 milhões, de menos de um ano para cá, e os caras ficam se amarrando com dinheiro. Tudo bem, não é para gastar a bel prazer, mas é com responsabilidade, concordo. Mas tem muito jogador aí de primeiro escalão que a gente poderia contratar. Porque só assim a gente vai ter um pouco de paz, de sossego, sonhando com melhores posições na Copa do Brasil e principalmente no Campeonato Brasileiro, sem aquele risco tenebroso, né? Surumbático de ter que todo ano lutar para não cair. Então, assim, essa coisa que vocês estão se garantindo na torcida, a torcida, sim, a torcida do Vasco é diferente, mas quem faz a diferença no campo não é o torcedor, porque o torcedor não bota a bola na rede. A torcida do Vasco quase que bota, mas precisa pelo menos alguém de uma qualidade acima que o faça isso. Precisamos, e repito pela milésima vez, precisamos de jogadores que façam a diferença. Gente, uma boa noite, que hoje, domingo de Ramos, celebrado pela entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Se vocês não sabem, ele entrou num burrico, porque o burro sempre celebrava a paz e o cavalo sempre simbolizava a guerra. Então Jesus, com a sua humildade, era rei sim, mas ele entrou com um burrico porque ele sempre queria a paz universal. Uma boa noite, que Jesus Cristo, Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos e os anjos, abençoem eles e vossas famílias.